Eu quero dizer primeiro uma coisa, porque eu não vim aqui falar mal de homens de Deus e muito menos de ministério. Porque homens de Deus, eles precisam de amigos e de conselheiros, eles não precisam de juízes. Então a nossa função é intercessória, só que nós não podemos perder a essência. Não quer dizer que nós vamos esconder agora de falarmos as verdades. E algumas coisas estão muito escandalosas no que se refere a essas verdades. Dentre elas, queridos, é como se conduz para uma conquista de cidade. Eu sempre trabalhei com visão de conquista de cidade. Márcia Filhão conhece a gente desde a nossa essência. Desde quando o Márcio era magrinho, pequenininho ainda, ele me conhece. Faz tempo já. Mas o Márcio sabe disso, que nós trabalhamos sempre em função da unidade. Sempre, a vida inteira apanhando por causa disso. 22 anos. Trabalhando para que nós agregássemos pessoas, para que viéssemos anunciar o evangelho do reino. Vimos conversando no carro, minha esposa disse assim, tanto tempo presa na religião, ela não entendia que o marido se converteu debaixo de uma visão, na verdade profética, na visão de reino. E logo no início eu já não aceitava a igreja com a sua sistemática, eu tinha problemas. E aí eu fui disciplinado, pastor, porque eu fiz um culto do perdão num ginásio, onde lotou o ginásio, e pastores de diversos ministérios lavaram seus pés uns dos outros. E a igreja que eu estava dentro me disciplinou. Que vergonha, chamando os homens. A religião. E eu fiquei 3 meses sem pregar. Eu quase morria naquela cadeira, explodindo de revelação. E aqueles homens falando, vejamos bem. Meu Deus do céu, só Jesus na causa. E a religião começou a colocar um implante no coração das pessoas, muitas vezes contrário. Eu não preciso contar muitas coisas e nem ficar delegando o ofício de quem está fazendo isso, mas agora na nossa região, por exemplo, vai acontecer uma marcha para Jesus, onde vai ser investido naquela marcha R$120 mil. Cara, esse negócio dói dentro de mim. Dói dentro de mim esse negócio. Tem pastores passando fome. Tem homens de Deus lá no meio da mata, convivendo com um orçamento de R$170, pegando fubá, farinha e misturando com água e dizendo Jesus é lindo e maravilhoso. Enquanto alguns que não entenderam mais o projeto, o propósito, vêm e limpam a igreja, deixam a igreja numa ressaca violenta, porque depois, para poder levantar esses fundos, é uma luta tremenda. Alguns ministérios, por essa oratória da prosperidade, eles conseguem, quem sabe, romper e ter grandes estruturas, porque as pessoas, elas querem um recado como esse, as pessoas querem ficar excelentemente bem. Então elas agregam os valores e elas investem pesado nessas igrejas, e essas igrejas, elas investem no artista gospel. Sabe o artista gospel, o que ele atrai? Ele atrai multidões, mas ele não atrai a presença de Deus. Quem atrai a presença de Deus é o adorador. A irmã Maria, que não tem um instrumento para cantar, e que chega naquela igrejinha que está parecendo a igrejinha torta, da portinha torta, e ela começa a cantar daquele jeitinho dela, simples, desafinado. Ah, meu irmão, Deus tem vindo nesses lugares, sim. Deus tem operado milagres nesses lugares, sim. Eu não estou dizendo que Deus não tem entrado nessas outras igrejas. Não, Deus tem entrado, mas o problema é Deus entrar e Deus se mover. Porque tem lugares que Deus visita, mas tem lugares que Deus habita. Tem lugares que ele permanece. É diferente, é o melô do crente. Quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Você entra e o lugar já está tomado pela glória de Deus. É diferente. Sabe, eu acredito numa igreja que quando ela estiver se preparando para adorar o noivo, quando ela estiver se colocando na presença dele, as pessoas que estiverem passando na rua já vão cair na unção, ser batizadas no Espírito lá fora, e já vão entrar orando em línguas. Eu acredito nesses dias, eu acredito de verdade, irmãos. Eu prego isso há mais de 20 anos, eu acredito nisto. Eu já vi algumas coisas muito loucas assim, de pessoas, nós estamos ministrando, e o Espírito Santo levou o som a 8 quilômetros de onde estava, e ela ouvir o apelo e dobrar o joelho no seu quintal e aceitar a Jesus. Depois no outro dia me procurar na igreja dizendo, eu aceitei Jesus ontem à noite quando o Senhor orava. Eu já vi coisas extravagantes espirituais. Então como que eu posso aceitar alguém vir e pedir uma fortuna e levar sozinho esse dinheiro para poder andar, quem sabe, nos carros importados e morar nas mansões? Queridos, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu creio que Deus é um Deus do ouro e da prata. Eu creio que Deus pode dar coisas tremendas, mas é Deus quem dá, é diferente. Não é o homem quem cobra. Sabe, quando
nós começarmos a entender que o evangelho do reino, ele é composto, ele é inserido de dar de graça aquilo que recebeu de graça. A igreja vai ter a santa consciência de poder honrar com os princípios bíblicos, porque não vai precisar pagar 30 mil porque ele cobrou. A igreja dá 50, dá 100 porque entendeu que havia ali um homem e uma mulher de Deus. E é diferente, esse que recebe, ele não fica com aquilo nas suas mãos. Eu já participei de culto com irmãos pastores, e eu não vou ficar falando nomes aqui para poder não ficar colocando, mas assim, eu participei de um culto de uma igreja em Navegantes, que na porta dela só tinha um Fiat velho com pneu totalmente careca, corroído pelas ferrugens, e umas 50 bicicletas. Não tinha mais nada lá na frente. E naquele culto Deus veio e foi levantado 20 mil reais de oferta, porque Deus fez isto. Aí as pessoas dizem, mas coitado dos meninos, como é que é isto? Todo mundo tão pobre levantou 20 mil reais. Deus fez isso. E sabe o que foi feito com esse dinheiro? Durante o culto, aquele pastor amigo saiu com o pastor da igreja, enquanto nós continuávamos ministrando, e o Espírito Santo falava, vira aqui, entra ali. Chegava lá a igreja com a luz cortada, falava, Deus mandou trazer para você esse valor aqui. E em outro lugar Deus mandou, distribuiu todas as ofertas para pastores e homens de Deus. O pastor que foi usado não levou um centavo. Nós viemos para casa orando para não acabar a gasolina até o lugar onde a gente ia. Sabe, irmãos, Deus sabe de todas as coisas, e eu acredito que Deus pode fazer você uma pessoa honrada e próspera. Mas eu precisava dar esse recado agora, porque o princípio de honra, ele é natural. Ele é natural, as pessoas dão porque o coração está aberto, está cheio de Deus, pastor. As pessoas não ficam presas a nada, não. As pessoas fazem isso por prazer. Sabe, há poucos dias o Felipe me deu uma frase e eu dei uma ornamentada nela depois. Ele disse, ó, igrejas avarentas criaram o artista gospel, porque tantos homens de Deus saíram para ministrar nessas igrejas e depois eles não recebiam só um tapinha nas costas, e eles viviam disto. Sequer comprava um CD, o material deles. Eu vi isso muitas vezes. Eu me lembro de uma ministra, que eu também não vou falar o nome dela, que esteve conosco, e Deus abençoou sobremaneira. A mãe dela estava doente, ela mandou todo o dinheiro para lá, e ela seguiu viagem até Rondônia, até Belém. Chegou lá em cima, a igreja estava com um problema entre eles. Lá tiraram até o som, colocaram uma caixinha de som que ela cantava glória a Deus, saía aleluia. E ela foi colocada numa casa que não tinha cama, não tinha nada, junto com seus ministros, 3 homens, e ela uma moça, ainda na época uma moça adolescente, saindo da sua adolescência, e ela teve que dormir ali, comer bolacha de água e sal, e salaminho num boteco de esquina, que disseram que era uma lanchonete, e ela não tinha dinheiro para voltar, e nós tivemos que pedir um tempo para ela, porque ela pediu socorro para a gente, porque ninguém deu, e aí a gente teve que fazer uma segunda agenda para ela voltar para lá, para ela poder ter um dinheiro para seguir viagem. Hoje essa moça cobra, hoje ela cobra. Sabe o que provocou isso? Talvez o coração dessas pessoas, elas já tinham o coração voltado para poder querer pedir dinheiro mesmo. Talvez já tinha isso. Mas a igreja avarenta ativou o coração dessas pessoas. Ativou. Porque não deu tempo de nós chegarmos com o evangelho do reino e falar para eles, não fazem assim, deixa que Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Sabe, os meninos da nossa igreja, um dos ministérios de louvor saiu para ministrar numa igreja. Quando eles viram, todo mundo já tinha ido embora. E os meninos só vivem disso, pastor. E aí os meninos ficaram apavorados com aquilo e começaram a chorar. E eles ligaram para o pastor. O pastor disse, olha, passa em tal lugar, que eu tenho um conhecido lá, e abastece o carro e vem. E eles foram em tal lugar. Ele ligou para essa pessoa de madrugada. E eles chegaram 5 horas da manhã, depois de ter viajado a noite inteira. Foram lá na casa do pastor, do nosso pastor. O nosso pastor falou, aqui você tem pai. Meteu a mão no bolso e deu o dinheiro para cada um deles. Falou assim, vocês não vão voltar para casa sem aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe, amados, eu tenho visto isso acontecer na visão do reino, mas eu não tenho visto isso acontecer na visão da religião. Porque a religião, ela continua com o seu coração preso. Eles não estão prontos. Eles não estão prontos. Sabe, eu não gostaria de ministrar um culto como este, abrindo com um assunto tão pesado como este, num dia de aniversário, sem falar de algumas coisas que o meu coração está cheio. Sabe, a primeira coisa que o Senhor me falou hoje, quando eu entrei aqui, na verdade me deu uma dor de cabeça enorme na hora que eu entrei aqui.
E eles também ficaram. Eu estou vendo que a opressão era a batalha espiritual. Eu percebi que foi rompendo. Nós estávamos lá no fundo, foi rompendo. Eu senti que alguns demônios começaram a cair. Muita batalha espiritual, muita. Para que algumas revelações chegassem ao coração de vocês. Para impedir de que essas revelações não chegassem. Sabe por quê? Porque o tempo da informação já passou, queridos. Agora é o tempo da revelação, com a informação pautada na palavra. Mas é o tempo de nós entendermos as coisas. As coisas vão ser muito mais rápidas. Os nossos filhos, os nossos meninos, o seu filho, o meu filho, o vosso filho, é esses meninos, a geração até 25 anos de idade. Você pode esperar. Deus vai levantar eles numa visão de que vocês nunca viram antes. A autoridade, a unção. E aqueles que estiverem alinhados com o céu acima desta idade vão entrar no vácuo e vão junto. Mas a unção virá sobre eles. Eu acredito que é o último derramar. Eu acredito que de fato é o último derramar do Espírito mesmo. Então, enquanto o Senhor me falava a respeito dessas coisas, eu me lembrava dessas coisas. Eu me lembrei de algo. Falei: Senhor, eu não quero vir num culto de aniversário onde o noivo que deve ser adorado talvez não venha. Eu não quero entrar numa igreja onde o Senhor não está. Eu quero ir para o céu, porque Jesus está lá, irmãos. Não é porque tem rua de ouro, de cristal. Não é porque... Não, eu quero ir lá porque Jesus está lá. Se Jesus estivesse no inferno, eu queria estar lá no inferno com Jesus, porque Ele é a vida. E tudo se transforma onde Ele está. Tudo muda onde Ele está. Por isso, um lugar como este, ele não é simplesmente mais um tabernáculo ou um templo para reunir os santos. Um lugar como este, quando você entra, você tem que ter entendimento que é um lugar profético. O ambiente tem que mudar. A nossa noção de visão dos céus tem que ser outra. Nós não viemos aqui porque pessoas iam ganhar livros ou presentes, ou porque é mais uma homenagem, ou porque meu amigo pastor Fred convidou. Não. Antes disso, nós temos que ter um entendimento. E nós viemos aqui para adorar o Senhor. Para alguns o culto já acabou lá pela metade. Está um saco esse culto. Estou doido para ir embora. Estou cansado, estou com sono. Puxa, onde eu me meti. Para outros, no andamento deles já foram desanimando. Mas alguns ainda estão plugados. Mas aqueles que entenderam o reino dos céus vão entender que o culto já começou na sua casa. E o culto vai continuar quando você sair daqui. E amanhã, e depois. E no teu carro você vai charolar à vontade. E você vai entrar. Você está entendendo? A coisa vem quando você compreende. Nós não podemos homenagear o noivo num dia de aniversário denominacional sem entendermos que quando ele entra, quando ele entra, querido, quando ele entra, tudo muda. Tudo muda. A Bíblia nos diz que quando inaugurou o templo, os sacerdotes não conseguiam permanecer naquele lugar em pé. Eles começaram a cambalear em suas pernas. Eles não suportavam mais. Eles já ficavam tomados. Não, vamos adorar, vamos. Fique em pé mais um pouco, meu Deus, desce.
esse povo que a Deus. Quem sabia que você entraria Sabe o que tem acontecido, a grande verdade? Sabe o que tem acontecido, queridos? Esse sentimento de Mefibosete, esse sentimento de Mefibosete, ele tem se espalhado. Mefibosete, ele era da descendência real, mas por perseguição, quando era criança de colo, com 5, 6 anos de idade, correndo, a sua babá derrubou ele no chão, e ele quebrou sua espinha, ele ficou aleijado, ele não andava mais. Então, para não morrer de vez, ele foi colocado num lugar que chama-se Terra de Ninguém, Lodebar, e lá ele ficou. Esse homem perdeu todas as suas esperanças, suas forças, um lugar onde parece que não existia mais nada, e ele esqueceu de suas promessas. Eu quero dizer que você é filho da promessa. Davi tinha uma aliança com Jonatas. Ele disse: acaso existe alguém da casa de Saul? Então disseram: tem um moço ainda, então traz ele para cá, traz ele para cá. Eu quero que ele se assente na mesa, porque sentado comigo na mesa, as suas imperfeições vão ficar escondidas debaixo da mesa, e eles poderão ver o que é de fato a promessa, aquilo que é a realeza que eu tenho daqui para cima, porque eu enxergo é o coração dele. O Senhor conhece, é o seu coração. Você está entendendo? É o seu coração, o esquadrinhar do seu coração. Antes mesmo que uma palavra lhe venha à boca, ele sabe o que você vai dizer. Nenhum fio de cabelo cai se não for por permissão dele. Ele está aqui. Agora
Deus em Israel. Sabe, nós temos perdido, a igreja tem perdido o cheiro do amor, daquilo que de fato é aquilo que deve ser na igreja. Eu não sei, eu gosto muito de falar isso, mas por algumas vezes eu já senti o cheiro da mirra, o cheiro do perfume, mas eu já senti esse negócio. Sabe o cheiro da presença dele, Felipe, entrando na minha casa, entrando no quarto, na intimidade. Aquele cheiro gostoso. E a gente se perde nos braços dele em adoração. Nesses últimos dias, tem dias que eu passo o dia inteiro orando, irmãos. Eu não quero sair do colo dele. Eu quero ficar perto dele. E aquela fragrância, ela toma parte das nossas narinas. Só que aquilo tem que ser exalável. Aquilo tem que ser transferível. Sabe, alguns casais têm vergonha de dar um beijo em público. Enquanto Satanás está plantando no coração uma visão totalmente contrária, onde homens com homens trocam carícias no meio da rua, no shopping center. Alguns anos atrás, até com a própria esposa, até com a namorada, era um pouco delicado você fazer isso em lugares públicos. Embora a visão cultural implantada nesse país foi de que o homem, para ser homem, ele tinha que possuir uma moça o quanto antes possível. Eu me lembro que alguns pais levavam seus filhos a fazer 18 anos no prostíbulo para poder ter a sua primeira relação sexual. Se nós fizermos uma estatística aqui, irmãos, para aqueles que são mais maduros, que já estão casados, talvez isso não tenha acontecido com o seu cônjuge, mas se nós fizermos uma estatística, quem casou virgem, quem nunca teve uma relação sexual, você vai ver que é assustador, é quase que 100% todos tiveram intimidades. Então, a intimidade ela ficou trocada por aquilo que Satanás colocou. A intimidade ela foi usurpada. A intimidade que deveria ser santa, e quando nós chegássemos na igreja, exalarmos aquilo que o pastor Fred faz, beijar todo mundo, sem maldade. Não, agora ela é perigosa, porque se você vê a tua esposa recebendo um beijo de um irmão, cuidado, porque sabe-se lá quem é esse irmão. Chegar com o ósculo santo, homens se beijando, mulheres se beijando, mas no amor em Cristo, nós perdemos o toque, irmãos. Porque na verdade nós aprendemos o machismo, nós aprendemos a promiscuidade, mas nós não aprendemos a essência da paternidade, o amor que vem de Deus. Sabe aquele toque? Se nós fizermos uma pesquisa aqui, quantos tiveram um tempo de toque, que o seu pai o acariciou, sua mãe, de ficar no colo, no berço? Há poucos dias atrás, meu menino vai fazer 18 anos, ele deitou em cima de mim. Pai, conversa comigo. Eu falei, não consigo, está pesado demais. Antes de ontem, a Ana Rebeca, eu cheguei, ela dormiu no meio de nós ali. 13 anos do nosso meio, que coisa gostosa. Essa noite, né, foi uma coisa boa, né, filha? Esticou o braço e estava tudo embolado, um colchão maravilhoso que o irmão levou lá na casa do pastor Fred. Meu Deus do céu, quase que foi uma arrebatada essa noite, Jesus. Mas eu toque, mas nós perdemos isso, irmãos. Se nós fizermos uma pesquisa aqui, muitos não tiveram carinho dos seus pais. Mais do que isto, muitos não tiveram um diálogo. O pai nunca ensinou a respeito de sexo, nunca ensinou a respeito do que as drogas fazem, nunca falou da sua vida íntima, não em seus detalhes, mas do amor que ele dá para sua esposa ou para a esposa para os seus filhos. Faz muitos anos. Porque se nós não ensinarmos, o mundo lá fora vai ensinar, a escola ensina de uma forma diferente que a nossa. Então o que acontece, queridos? Agora é tudo perigoso. Eu beijava, o meu pastor, nós estávamos na frente da televisão conversando, e ele me acariciando, beijando. E aí passou um carro e gritou, ô seus! E aí ele disse, nós somos de Jesus, cara! E beijou de novo. Porque agora ver dois homens trocando carícias já é outra coisa. Duas meninas de mão dadas. Eu me lembro que na adolescência da minha esposa, ela com as amiguinhas, elas andavam de mãos dadas. As minhas irmãs eram assim, era normal, não havia, mas agora mudou. Então a igreja começou a perder o toque também. Quero dizer para você que o Espírito Santo está aqui hoje. Ele está dizendo para mim assim, fala para eles que eles precisam do toque. Eu não sei, você vai quebrar cadeias essa noite. Tem pessoas precisando do teu abraço somente.
Você vai quebrar cadeias essa noite. Você precisa de um afago. Meu irmão, se tu é macho, você vai beijar muito homem essa noite. Minha irmã, se você é mulher de verdade, você vai beijar muitas irmãs essa noite no rosto. Você vai trocar carícias dizendo: Jesus te ama. Você é especial para Ele. Pessoas precisam ouvir isto. Por isso vai cair fogo do céu neste lugar. E você vai sair agora. Você vai sair agora e você vai abraçar pessoas. Você vai dar um ósculo santo no seu irmão, dizendo assim: Ele está te vendo. E quando você receber esse ósculo santo, você começa a imaginar o teu Deus, o Pai, que nunca se esqueceu, fazendo isso em você. Ao mesmo tempo você começa a liberar perdão aos pais que não entenderam esses projetos. Você que não conseguiu esse amor, libera. Libera amor, libera. Porque até hoje talvez você é afrontado por isso. E depois você começa a descontar nos seus filhos. Você não consegue ser, você está engessado. Você não consegue dar um carinho para o seu filho porque você nunca recebeu também. Ou então você, por não ter recebido, você dá demais e estraga seu filho e não sabe como controlar depois isso. É muito sério. Quantos não tiveram um tempo de qualidade? Aquele tempo de jogar bola com o pai, de ir no cinema com o pai, de contar histórias. Meu pai teve 8 filhos e eu me lembro que nós deitávamos tudo à beira da cama e ele contava histórias da sua infância. Era a coisa mais gostosa, eu nunca me esqueci disso. Sempre que dá e posso, eu vou com os meus filhos no cinema. Não sou o pai mais perfeito, eles até cobram minha ausência porque eu viajo demais. Mas nós não podemos perder os nossos filhos, quanto mais os irmãos que são filhos e que estão dentro da família universal dos céus. Então eles vão adorar mais um instante. E você vai abraçar pessoas, você vai dizer assim: você é especial para Deus. Jesus te ama e eu também. Talvez alguns você não conheça, então você vai ter total liberdade de falar assim: Deus te abençoe. Mas que você o faça. Você deu o ósculo santo. Adore, 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 adore. Xaracataçu, Tarabachuri, Arabarabaçá. Rocotossô, Rocotossô. Isso, sai do seu lugar, deixa eu te pegar. Todo sentimento de Mefibosete saia. Você não está desprezado, esquecido, abandonado. Não, você não está. Isso, libera, ora. Se você sentir, ora, ora, ora. A unção está na tua vida, ora. Libera, amor, libera. Libera, amor, libera.
Deus se move quando você se move. Primeiro você jejua para matar você. Você ora para matar você. Você não entrou aqui para viver, você entrou aqui para morrer, para que Ele viva em você. Então você terá vida. Então você dirá: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E agora o meu viver é morrer, e o meu morrer é lucro. Você é forte demais. Você é forte demais. A sua oração não muda Deus, muda você. Ele só devolve o alinhamento que você necessita para compreender o que Ele tem para a sua vida. Ele só ativa em você aquilo que sempre esteve dentro de você. O reino de Deus está dentro de nós. Não procure cá, não procure lá, não procure nos homens. Procure no Senhor. No Senhor. E essa é a diferença. Por isso, chegou o tempo do toque na igreja. Do toque sem malícia. Do toque sem maldade. Do toque que transfere a unção. Do toque que libera o amor. Do toque que mostra aquilo que Deus tem para a noiva. Do toque do noivo para a noiva. Meu Deus, podemos assentar mais um pouco, e ter mais alguns minutos, meu Pai, aleluias, só alguns minutos mais para a gente mudar aquilo que Deus tem de propósito e mudar o seu coração naquilo que você tinha como propósito, porque o teu propósito, ele é muito legal, mas Deus só pode satisfazer os desejos do seu coração quando você agradá-lo. Existem sonhos de Deus. Que vão mudar a sua história, que vão mudar a sua vida. Sabe, a nossa fé, ela está realmente firmada naquilo que Ele nos ensinou, motivada naquilo que nós aprendemos, mas o que eu tenho aprendido é que a maior fé é aquela no qual nós acreditamos que Ele acredita em nós. Acreditarmos em Deus, tudo é possível porque a natureza resplandece a sua glória. Acreditarmos em Deus é muito fácil quando nós olhamos os pássaros cantando, quando nós olhamos o nosso semelhante. Nós podemos declarar isso na nossa maneira de vermos as coisas, mas acreditarmos que Ele acredita na gente. Que Deus é esse, que Deus é o único Filho, para que nós de fato acreditássemos que Ele o era, o caminho, a verdade e a vida, o único caminho. Acreditarmos que agora somente por Ele, através dEle, nós nos achegaríamos. Entendemos, como está em Isaías 45, que a glória do Senhor Ele não divide com ninguém, Ele não dá outros deuses. Que agora o nosso coração ele tem que estar convertido ao Senhor dos Senhores, ao Santo dos Santos. Então compreendemos o contexto original de que se meu povo que se me chama pelo meu nome se humilhar, me buscar, Espírito Santo, então eu ouvirei. Meu Deus, cara, isso é muito forte. E eu sararei. Feche os olhos por um instante. Feche os olhos por um instante. Ele vai soprar de você algumas coisas que tinham sido acabadas, apagadas, tinham sido destruídas. Ele vai soprar agora. É uma unção, um bálsamo de Gileade aqui nesse lugar. Deixa Ele se revelar para você. Se revela para Ele, se revela. Vai chegar a uma ponte que te levará pro lado da unção, a voz dizendo os teus sonhos também são meus. Ele não se esqueceu de você. Vou te Ele te ouve, te conduzir. E quando você alcançar
saberás que em todo tempo eu estive. Meu Pai, tem muito milagre acontecendo. Ao seu lado, os teus sonhos são meus, os problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu te cuidarei, nunca te deixarei, os teus sonhos eu realizarei. Levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive. Meu Deus. Ao teu lado, Tem vinho para você. Tem óleo fresco. pra chegar É só eu desce. Prepara na cabeça. e te levará Água pro seu rosto. do lado Depois na orla. ao Suas vestes. E toma sua todo voz, dizendo os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu te cuidarei, nunca te deixarei, os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar. Sabe, há uma unção de paternidade nesse lugar. Eu sinto isso, uma unção de amor do Pai. Uma unção de amor do Pai, um sentimento de Labão. A Bíblia nos diz em Gênesis, capítulo de número 31, versículo de número 28, que Labão, ele ficou lastimoso porque os filhos saíram e ele não pôde beijá-los. Há um sentimento do Senhor aqui de querer beijá-los. Alguns vão se deitar nessa noite e vão sentir que o Senhor está deitando com eles. Há um sentimento disso, eu sinto isso, queridos. Eu estou sendo profeta nessa hora. Há um sentimento de pai querendo o filho mais perto do que nunca. Você não está esquecido. Sabe, aquele sentimento que o filho se perdeu, que o filho acabou, não tem mais. Sabe, o sentimento de aborto espiritual. Muitos nós nos sentimos assim. Quando Jacó teve a notícia de que José havia morrido, e ele não havia morrido, mas ele teve essa falsa notícia. Ele sofreu a morte do seu filho de uma forma terrível. Acabou para ele os projetos. Porque o seu filho, alguns dias atrás, revelou que as estrelas, o sol, a lua se dobrariam. O filho dele revelou que os feixes se dobrariam. Um pai, ele não pode esquecer daquilo que o Senhor coloca como promessa sobre a vida do filho. Deus não se esquece daquilo que Ele colocou como promessas para você. Algumas coisas que foram abortadas da sua história de vida disseram que você não daria certo, que você é um projeto indevido, que você é um usurpador, que você é um sem vergonha, que você é um pilantra, que você é um sem vergonha no que se refere àquilo que Deus te dá e você não recebe porque você não quer, que você está contrário, você é um traidor. O Senhor está arrancando isso agora, esse sentimento. Sabe? Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele errou quando ele possuiu Betseba como sua esposa. Ele tinha que estar no campo de batalha, e ele ficou no palácio, andando de um lado para o outro, e quando ele sai da janela, ele vê aquela mulher linda, porque ela não era feia, você pode ter certeza. Era uma espingarda de matar crente, meu irmão. Era uma coisa linda, violenta. Porque aquele homem, como rei, ele poderia ter todas as mulheres, mas não, ele olhou para aquela que já tinha dono, era esposa do seu comandante, e a desejou e a possuiu. E então, para depois se livrar da situação, encurtando a história,
Ele coloca o seu comandante no campo de batalha, logo lá na frente, na linha de frente para morrer. Por quê? Porque a sua amante, que era a esposa do seu comandante, estava grávida dele. Um homem segundo o coração de Deus. Mas esse homem, ele sabia conquistar o coração de Deus. A Bíblia nos diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. O termo original esquadrinhava o coração do amado da nossa alma. Só que por causa dos erros dele, ele teve sérias consequências. Filho que estrupou a irmã, filho que se levantou contra ele, filho que perdeu a vida procurando matá-lo. Mas o primeiro golpe ele sentiu como pai, porque aquela criança que ele gerou no leito, manchado, ficou doente. Então ele jejuou em favor daquela criança e pediu: Deus, não tira essa criança, não tira. Eu sei que foi do adultério que ela veio, mas não tira. E o Senhor tirou a vida daquela criança. Então Davi tirou a roupa que ele estava de saco, de cinzas, e foi tomar banho e se vestiu, passou o óleo no rosto e disseram: o senhor está louco? Agora que morreu a criança, o senhor se veste feliz da vida? Ele falou: o que eu tinha que fazer eu fiz, competia a mim o arrependimento. Sabe o sentimento de quando você se perde do Pai porque você fez alguma coisa errada? Deus vai te responder, talvez não como você queira, mas Ele vai te responder e você vai se posicionar de novo no trono que Ele te colocou, no lugar certo. Davi não deixou de ser rei por causa disso. Ele voltou para o lugar porque havia arrependimento. Davi jejuou para morrer diante do Pai. Ele morrer: Senhor, ministra a minha vida, ministra a minha casa, me perdoa, Senhor. Sabe, esse sentimento paterno que nos envolve com pesares muitas vezes também traz respostas dos céus. Eu me lembro daquele comandante chamado Jairo, que está em Marcos capítulo 5, versículo 23. Ele chega e pede para o Senhor Jesus pela vida de sua filha, e o Senhor Jesus atende, e aquela menina recebe então o seu milagre. Mas sabe, o Senhor atendeu a voz de um pai. O que eu quero dizer com isso, queridos? Que nessa noite o Senhor vai te ensinar como você deve ser pai de nações, como você deve ser pai de multidões, como você deve ser pai dentro do seu lar. E quando eu falo pai, eu falo no sentido genérico: pai, mãe. O sentimento aonde você vai poder cuidar de filhos, filhos geracionais, filhos que vão dar continuidade àquilo que você está fazendo, filhos que não são interrompidos, não são abortados, filhos que olham para você e falam: eu tenho um exemplo. Esses dias eu estava tendo uma conversa mais pesada com meu filho, e ele me questionava por algumas coisas das nossas lutas. Porque não pensa você que porque uma embalagem vem e se apresenta e mostra aquilo que o conteúdo interno libera, ela não tenha problemas? Não, eu sou um homem carnal como você, eu tenho dor de cabeça, dor de barriga, eu vou no banheiro igual você vai, os mesmos problemas dentro de casa muitas vezes. Tem dia que a minha esposa não está bem, tem dia que eu não estou bem, tem dia que os meus filhos não estão. Então nós também entramos muitas vezes em algumas conversas mais duras. E nós conversávamos e ele questionava algumas coisas no mundo espiritual, e eu respondia pela Bíblia, e ele falava: conversa como pai, não conversa como pastor comigo. E eu falava: eu não consigo separar porque eu sou pastor teu, é diferente.